As Origens do Imperialismo, na obra clássica de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre as origens do imperialismo dentro dessa obra de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Lembrando que esse é o vídeo de número 3 de um total de 4 vídeos e nesse vídeo específico, o primeiro que nós já fizemos, nós tratamos sobre a introdução, tá aqui no canal, olha aqui na lista, eu vou deixar aqui em cima nos cards, as origens do antissemitismo e agora as origens do imperialismo, certo? Então assim, para fazer a leitura dessa parte das origens do imperialismo, eu achei por bem, para ser exatamente fiel ao conteúdo de Hannah Arendt, no momento que ela escreveu esse livro, eu vou fazer uma leitura mostrando aqui alguns pontos do livro. Então nós vamos ler alguns pontos aqui do livro e comentando para dar maior fidelidade ao conteúdo que está escrito aqui, ok? Sem perder a qualidade, que eu acho que é o que é mais importante. Então vamos lá. A gente deu início aqui no começo sobre o processo de emancipação da burguesia. A emancipação, no caso, lia-se emancipação política. Então assim, ela coloca aqui que 3 décadas, entre 1884 e 1994, separam o século XX, ou melhor dizendo, o século XIX, onde teve início a corrida de países europeus rumo ao continente africano e os movimentos de unificação nacional dentro da Europa do século XX e a Primeira Guerra Mundial em 1914. E aqui ela coloca que, por exemplo, a burguesia alemã, ela apostou tudo numa parceria com a Ralé para poder suplantar a força dos Estados-nações, para chegar ao poder e ter uma certa representação política que antes ela não tinha. Só que isso, ela venceu, realmente, ela chegou ao poder junto com a Ralé, só que a Ralé acabou por não privar depois os direitos da burguesia. Então por isso ela coloca aqui como uma vitória de Pyrrho. Então ela venceu, mas o resultado acabou não sendo positivo. Ela coloca aqui, é interessante essa passagem, que ela coloca que o fracasso de Napoleão de unificar a Europa sob a bandeira francesa acabou por acender o sentimento de nacionalismo de alguns países. Então esse sentimento de consciência nacional, ele acaba florescendo quando um país ele acaba sendo dominado ou sofre uma tentativa de dominação por parte de uma potência estrangeira. No caso, ela coloca aqui como a questão das invasões napoleônicas. Aqui ela reforça a ideia, por exemplo, a burguesia que durante tanto tempo fora excluída do governo dos Estados-nações, acabou se emancipando politicamente através do imperialismo, que era a corrida das grandes potências para o continente africano, aqui o imperialismo que ela se refere. Ela coloca aqui a questão do início do surgimento do imperialismo. Ela coloca que o imperialismo ocupou o cenário político a partir do início da corrida para a África, nos anos 80 do século XIX. Aí aqui a origem, ela coloca a origem desses movimentos, do movimento do imperialismo, as grandes depressões que ocorreram no continente europeu nos anos 60 e 80 do século XIX. E aqui ela coloca uma coisa interessante, que ela fala assim, que as depressões dos anos 60 e 80 deram início à era do imperialismo. Forçaram a burguesia a compreender pela primeira vez o pecado original do roubo.
que séculos antes tornara possível a acumulação primitiva de capitais. Então, nesse pequeno trecho, a gente começa a notar que a autora Hannah Arendt, ela sofre uma certa influência das ideias marxistas. E é interessante, essas ideias marxistas que influenciaram, eu não sei se consciente ou inconscientemente, Hannah Arendt, acabam ficando ainda mais evidentes. Sigamos. Essa parte aqui é interessantíssima. Ela coloca assim: na verdade, somente longe de casa, o cidadão da Inglaterra, da Alemanha ou da França podia ser apenas um inglês, um alemão ou um francês. Em seu país, ele acabava sendo submetido a integrar um grupo de classe. Então, dentro do seu território nacional, ele acabava se tornando mais membro de uma classe ou de um grupo econômico do que a ideia de nacionalidade. E foi essa questão do imperialismo, quando ele estava longe de suas casas, dos seus países, é que eles se sentiam mais nacionais. E aqui ela coloca novamente a questão da aliança entre a ralé e o capital, está a gênese do processo do imperialismo. Pronto, agora a gente vai falar alguns aspectos sobre o pensamento racial antes do racismo propriamente dito, tá certo? Então ela coloca aqui, por exemplo, isso aqui é interessante. Somente sobre as ideologias. É interessante que ela coloca que as ideologias, elas acabavam sempre não logrando êxito no sentido de se espalhar pelo mundo. Apenas duas ideologias acabaram se sobressaindo e permanecendo no decorrer do tempo. Quais seriam essas duas ideologias que permaneceram? Seria a ideologia que interpreta a história como uma luta constante de classes econômicas. Aqui fica completamente evidente a leitura marxista que ela tem da questão da história. E a outra ideologia que acabou permanecendo é que interpreta a história, a análise da história sempre sob a perspectiva natural da luta de raças, que é a teoria racista. E ela coloca aqui uma coisa que é interessante. Pronto. A ideologia racista na Alemanha só se desenvolveu após a derrota do velho exército prussiano na Alemanha. Então ela coloca aí, nesse momento da batalha da França, do avanço de Napoleão no território alemão, como a origem do racismo alemão. E aqui ela faz uma certa diferenciação entre o racismo francês, que o racismo francês ele acaba sendo anterior ao racismo dentro do território alemão. E quando a gente fala aqui sobre a questão do racismo, é importante a gente colocar, porque hoje aqui no Brasil a gente percebe muito racismo ligado à questão da cor da pele, a questão do negro como subjugado de alguma forma. Mas aqui o racismo não é exatamente essa perspectiva quanto à cor da pele, e sim o significado como eles percebiam as raças, ok? É importante a gente fazer essa diferenciação. Na Alemanha racista, a ideologia racista alemã acompanhou as longas e frustradas tentativas de unir os numerosos estados alemães, tão intimamente ligado a sentimentos nacionalistas. Então, assim, ser nacionalista na Alemanha era sinônimo de ser racista. O racismo ele foi elemento constitutivo do território alemão, por mais assustador que isso possa parecer. É interessante que ele coloca, Hannah Arendt coloca, Joseph Conrad, esse personagem, que ele era um nobre decadente e um intelectual romântico, como aquele que criou
as teorias racistas, o fundador do racismo, porque ele procurava de alguma forma, a nobreza ela já estava em processo de praticamente extinção. Então ela procurava, esse autor, melhor dizendo, ele procurava justificar alguma coisa que pudesse justificar a decadência da nobreza. Então esse autor ele colocava que a decadência da nobreza tinha como motivo a mistura de sangues, de sangue entre raças superiores e raças inferiores no conceito dele. Então, a partir desse momento, dessa justificação da decadência da nobreza, talvez sem perceber-se, ele estava criando ou fundando a teoria racista. Aqui a gente está mostrando aqui para vocês algumas partes que são importantes para que eu queria mostrar aqui essas passagens do livro para que fique mais real ao conteúdo, tá certo? Falando ainda sobre a questão do imperialismo, é interessante a gente colocar que Hannah Arendt coloca que os movimentos de unificação étnica pregavam a origem divina dos seus próprios povos. Então, assim, dos motivos de briga entre os judeus e os nacionais europeus é porque os nacionais europeus eles acreditavam que os seus povos tinham origem divina, representava a origem divina. E os judeus e a concepção cristã, né, no caso do cristianismo, acreditavam que o homem tinha uma origem divina. E os nacionais alemães racistas não acreditavam que apenas o povo da sua raça tinham sido colocados no mundo a partir de um processo de seleção, de uma escolha de uma entidade divina. Então essa diferença foi muito significativa e fundamenta esse processo de antagonismo entre os europeus e os cristãos. Aqui Hannah Arendt coloca o que foi que arrastou os judeus para o centro do ódio das doutrinas racistas. É porque o povo judeu acreditava que eles eram era um povo eleito por Deus. Então esse motivo foi o que, na visão de Hannah Arendt, mais fez com que os europeus passassem a ter ódio dos judeus, no caso. É interessante que durante a obra, em vários momentos, ela faz uma comparação entre o regime nazista e o regime de Stalin. Então ela faz várias comparações e é interessante a gente colocar que tanto na visão dela, tanto Hitler tinha um grande desdém em relação ao povo alemão, como Stalin tinha esse mesmo sentimento de indiferença em relação ao povo russo, tá certo? E a gente vê essa questão do desdém de Hitler ao povo alemão na obra Por Dentro do Terceiro Reich, de Albert Speer. Quando esse autor, que era arquiteto de confiança pessoal de Hitler, ele coloca que uma das últimas ordens, quando Hitler percebeu que iria efetivamente ser derrotado, ele deu ordem que a Alemanha fosse completamente destruída, porque ele achava que o povo alemão não tinha feito por honrar a sua origem de raça superior. Apesar de que Albert Speer ele acaba não dando execução a essa ordem de Hitler. Isso é interessante a gente colocar. Pronto, é interessante aqui nessa passagem do livro, ela coloca que o colapso do sistema partidário europeu ele é representado pela ascensão de Adolf Hitler em 1933, quando ele se sagrou chanceler. Mas que muita gente e os historiadores não colocam em regra isso, é que nesse momento, quando Hitler chegou ao poder, a maior parte dos países da Europa eles já estavam alinhados em regimes que já tinham se afastado do sistema representativo
político e estavam direto ou indiretamente dominados por ditaduras. Isso quando Hitler assumiu o poder. Então, às vezes, a gente pensa que Hitler, a partir de Hitler, que ele implanta ditaduras. Não. No momento que Hitler assumiu, a democracia e o sistema representativo, ele já estava em declínio nesse momento. É interessante essa pontuação, essa observação que Hannah Arendt faz aqui. Outra coisa que é interessante a gente colocar, que ela coloca que em 1932, um ano antes de Hitler chegar ao poder, 50% da população alemã estava desempregada. Então, esse fator de desespero do povo alemão é algo que contribuiu enormemente para que o povo alemão aceitasse as doutrinas nazistas, um sentimento de desespero. Certo? E, para finalizar aqui, tem uma passagem. Pronto, isso aqui é interessante a gente colocar. Que o que acontece? Hannah Arendt, ela é muito feliz nessa parte aqui do livro, que ela coloca que o regime nazista, nas palavras dela, ele foi testando o terreno no sentido ponto em relação ao que eles poderiam fazer com os judeus. Eles não chegaram e de uma hora para outra colocaram os judeus no campo de concentração, não. Então, inicialmente, o regime nazista, ele privou os judeus de direitos políticos, direitos econômicos. Ela não coloca aqui, mas aí eu destaco as leis de Nuremberg, de 1935, quando privou politicamente vários direitos dos judeus que viviam na Alemanha. E o mundo não tomou nenhuma medida, não se importou. Em seguida, o regime nazista acabou colocando os judeus nos guetos, afastados dos alemães de raça superior, entre aspas. Em seguida, isso gerou uma certa massa de refugiados e as grandes potências não foram em defesa dos judeus. Razão essa que, a partir dessa indiferença mundial, o regime nazista começou a fazer os campos de concentração e exterminar fisicamente os judeus. Ou seja, foi um processo que não foi do dia para a noite, ele foi gradativo. Então, essa diferença ao absurdo, Hannah Arendt coloca como um dos motivos que chegou ao extremo do regime nazista colocar judeus nos campos de concentração e colocá-los nas câmaras de gás, nos crematórios, onde eles eram sistematicamente assassinados. Então, assim, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre as origens do imperialismo, fiz aqui alguns apontamentos no livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a gente ainda vai fazer o vídeo de número 4, que vai ser muito interessante e eu tenho certeza que vai dar polêmica, que a gente vai tocar em alguns aspectos sensíveis que refletem hoje a nossa sociedade, em especial a sociedade brasileira. Então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. E se tiver restado aqui alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, que nós vamos ter o maior prazer em tirar qualquer dúvida residual que tenha permanecido. Agradeço, até mais.